Vamos lá. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Vamos orar a Deus. Pai amado, Rei da Glória, o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem ilumina as Escrituras e é aquele que faz com que aqueles que não vê passem a enxergar. O Senhor é aquele que endurece o coração do faraó, como também o amolece. O Senhor é aquele que faz enxergar aquilo que o intelecto não consegue detectar, mas assim o Senhor dá o entendimento ao humilde de coração que apenas querem descobrir a verdade, pois assim é o Senhor, assim é o seu Espírito. E lhe peço nessa noite que com poder o Senhor nos conduz a entender a porção que o Senhor tem para todos nós no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. A continuidade da semana passada, estamos estudando as trajetórias de Davi. As trajetórias de Davi. Da onde o Senhor tirou esse Davi tão conhecido, um homem, por enquanto, um jovem, mas que se tornará rei sobre Israel e que deixará um legado poderoso ao ponto mesmo do próprio Messias ser chamado filho de Davi. Olha isso, ou seja, o próprio Messias vir da descendência de Davi. Então, de um humilde pasto ao comandante das campanhas de guerra, Davi foi conduzido por Deus para se aproximar do rei Saul com um propósito. Davi foi tirado de um pasto de ovelha, aonde nas humildes tarefas aprendeu a ser um bom pastor. Logo depois, o Senhor o atraiu para uma grande batalha contra Golias, que o destacou e tornou seu nome famoso em Israel e aos olhos dos filisteus. Mas não é apenas isso, mas Davi também se destacava como músico, um tangedor. Meus amados, esse não apenas era um técnico, porque além de ser técnico e tocava como ninguém, com muita excelência, Davi mexia no mundo espiritual, porque quando chegava com sua harpa, ali os demônios manifestavam, e os demônios que atormentavam o rei Saul, que Deus tinha rejeitado, aí fazia com que Saul começava a sentir uma paz e um alívio. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre esse jovem Davi, belemita, né? Então, de um dia para o outro, meus amados, a fama de Davi percorreu todo Israel e também todo o campo filisteu, por ele ter matado o famoso Golias, o homem mais temido de todos na sua época. E sobre Davi estava a graça, sobre ele estava o poder do Altíssimo, sobre ele estava a sabedoria do Alto e sobre ele estava inclusive o carinho de todo Israel. Todos amavam Davi. Ele tinha algo que certamente atraía a graça do Senhor. A graça do Senhor faz com que as pessoas se encantem. E Israel se encantou
pela graça, pela honra de um jovem que verdadeiramente se tornou um exemplo. Como músico, Davi foi aquele que foi requisitado pelo rei Saul para tocar para ele. Como guerreiro, Davi foi posicionado como responsável do exército do rei. Claro, porque quando o rei Saul viu o potencial de Davi, ele disse assim: tu vem comigo, eu vou te usar. Saul. Vocês reconhecem líderes Saul não pela essência que eles detectam na vida de um homem, mas pelo que Davi pode oferecer para seu triunfo, para seus benefícios. Então, Saul usou Davi e o colocou numa posição de guerreiro para cuidar dos seus homens, né? Ou seja, Davi se tornou o garoto propaganda da sua época, jovem digno de se espelhar. E eu creio que se Davi estivesse, se Davi fosse o herói nesses dias, teria outdoors por todo lado em Israel, né? Com espada e com a cabeça de Golias, né? Um guerreiro a se espelhar. Agora vamos ver a seguir o que a Bíblia fala. 1 Samuel 18, 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, olha o que eles diziam as mulheres: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ou seja, Saul é um grande guerreiro, mas Davi é 10 vezes mais guerreiro do que Saul. E é isso o que as mulheres de Jerusalém cantavam. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E diz: 10 milhares deram elas a Davi? E a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Ou seja, que é esse? Só falta ele então tomar o meu reino, né? Aquilo que parecia em paz, aquilo que parecia tão perfeito, tão fluir de Deus, por parte de Davi, começou a mudar. Mas continuou o fluir de Deus. Porque muitas pessoas podem pensar: Deus parou de agir porque as coisas começaram a tornar mal para Davi. Não, o fluir continua. Porque vocês vão aprender que quem suscitou esse ciúme por parte de Saul em relação a Davi é o próprio Deus. Olha só, tudo aquilo que parecia em paz começou a mudar. Após uma grande vitória de Israel contra os filisteus, as mulheres de Jerusalém entraram em ação e despertaram um ciúme doentio no próprio rei Saul. Saul feriu os seus milhares, cantavam elas, porém Davi os seus 10 milhares. Uau! Até então, meus queridos, Saul
ele amava Davi. Peraí, ele amava. Será que era amor mesmo? Te amo, meu filho. Certamente ele apresentava muito carinho. Enquanto você, por causa dos seus dons, você traz benefício para Saul e você não ameaça Saul por seu conhecimento, por seus talentos, então Saul vai te dar tapinha no teu ombro e vai te dizer: tamo junto, bom garoto. Continua assim, viu, jovem? Mas quando Saul percebe que Davi pode se tornar uma ameaça para seu reinado, as coisas começam a mudar. Então, até então, parecia que Saul amava e tinha um carinho muito grande por Davi. Porém, não pensem, meus amados, que os espíritos malignos que oprimiam o rei Saul iriam deixar as coisas desse jeito. Quando Saul viu das mulheres de Jerusalém que a capacitação de Davi foi de poder matar 10 vezes mais do que Saul, isso se tornou o fim. O fim para Saul. A inveja e o ciúme, que inclusive é característica de Satanás, começou a corroer o interior do rei Saul. O ciúme, a competitividade e a inveja. E a inveja. E por acaso, meus amados, não é aquilo que Lúcifer sentiu por Jesus ou contra Jesus antes de se rebelar e lhe confrontar? O que Lúcifer queria ser? Você sabe que Satanás, antes dele cair, ele era chamado de Lúcifer, porque era portador da luz, propagador da luz que provinha do próprio Pai. E Jesus sempre foi rei, sempre teve sua posição de rei, mas Lúcifer invejou Yeshua, Jesus. Invejou. E o que Lúcifer, na sua inveja, ele quis almejar aquilo que o Mestre Jesus sempre foi, o Rei dos Reis. Agora, a diferença entre Saul e Lúcifer é que Lúcifer nunca foi rei sobre o Rei dos Reis. Mas, certamente, houve uma inveja doentia que foi gerado no coração do anjo caído. Assim como Saul. Na mente de Saul, na mente de um tipo de líder como Saul, por que eu estou falando isso? Porque é importante que nós entendamos a história também, inclusive, hoje vamos focar muito sobre a atitude de Saul, para que vocês identifiquem se ao seu redor há um Saul. Se talvez num ministério, numa igreja, na religião no qual vocês estão, vocês identificam, uau, há realmente características de um Saul. E Satanás, ele usa a pessoa, ele usa líderes, se necessário, rejeitados por Deus, para inclusive, mesmo falando do nome do Senhor dos Exércitos, mesmo falando o nome de Jesus, ou de uma religião,
esses líderes são fantoches e induzidos por Satanás para tentar barrar o propósito que Deus tem para os Davi. Então, é muito importante vocês começar a identificar quem é quem. Quem está com você e quem está contra você dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, na mente desses Saul, desses líderes, Davi serve para eles até um certo ponto. Até um certo ponto. Mas quando Davi se destaca mais pelos dons do que Saul, Saul por ser carnal, Saul por ser vaidoso, ele vai se revelando. Ele vai se revelando e começa a ver Davi com outros olhos. Com outros olhos. Saul mata milhares, mas Davi mata 10 milhares. Ou seja, ameaça. Talvez também é possível você identificar algo de Saul em vocês. Dentro do ministério, porque por muitas pessoas são induzidas a justamente fazer aquilo que Saul faz. Porque dentro deles existe ciúme, existe inveja quando um Davi, pode ser no ministério, venha se destacar. E assim a pessoa, por ter medo de perder seu assento, ela desperta dentro de si e deixa Satanás entrar para se tornar perseguidor daquilo que Deus levantou. Pois um ungido que é ungido, ele não tem nada que temer, porque o assento que ele recebeu foi Deus que deu. E aquilo que Deus dá, nenhum homem pode tirar. Porque as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Nem Saul. Mas as portas que Deus fecha, ninguém pode abri-la. Então, para que um ungido, um salvo se preocuparia sobre perder sua posição, se ele ou ela a recebeu por parte de Deus? Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo irá se preocupar. Por quê? Porque essa pessoa adquiriu seu posto pela força do seu braço. Então, para manter seu posto, ele vai ter que continuar em lutar pela força do seu braço. Consegue entender? Eu espero que não haja do Saul dentro de vocês. Mas eu sei que alguns estão me vendo e precisam enxergar a verdade, porque se tem um pouco de Saul na vida de alguns que estão nos ouvindo. Então, Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares, canto, dança por parte das mulheres de Jerusalém. Os elogios dos que os elogios dos que se destacam corrói por dentro os Saús. O sucesso dos Davi, o sucesso do crescimento de uma igreja que agrada os olhos de Deus, fecha o coração dos religiosos, dos Saús. Tudo o que faz com que Davi acrescenta para seus benefícios de Saul, obviamente, é bênção. É bênção para eles. Mas se Davi prega mais, se Davi toca mais,
toca mais piano, toca mais teclado. Está errado. Se Davi guerreia mais, então Davi se torna a sua pior ameaças. E diz a palavra no versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Prepare-se naquilo que vem. No versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Ou seja, ele ficou possuído por um espírito maligno que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha o que acontece quando Satanás entra numa pessoa que deixou o Espírito Santo, que um dia profetizava por parte de Deus. Estamos falando, sim, do rei Saul. Do rei Saul. Davi tocava a harpa e em 2 ocasiões Satanás sugeriu para que Saul o matasse. Matasse Davi, corroído pela inveja e pelo ciúme, eu vou matá-lo. E Saul tinha uma lança, em 2 ocasiões manifestou o demônio, completamente endemoniado, e lançou a lança, só que Davi se esquivou 2 vezes. 2 vezes. E para a surpresa de muitos, meus amados, o próprio Senhor mandou um espírito maligno possuir Saul. Pode Deus mandar um demônio entrar e dizer assim: demônio, entra nessa pessoa? Sim. Você tem um exemplo aqui. Deus mandou. A Bíblia fala aqui: um espírito maligno da parte de Deus. Da parte de Deus. Se apossou de Saul. Não foi à toa que Deus mandou o anjo da morte entrar nas casas dos egípcios e matou todos os filhos, homens. Então, isso surpreende muito, porque a tendência é pensar: não, eu não creio nesse Deus. Para mim, quem manda o mal, que manda o mal é Satanás. Quem manda o mal é Satanás. Mas Deus, Ele é quem é soberano e domina sobre todas as coisas. A maldição estava repousada sobre Saul. E, obviamente, além de Satanás poder reivindicar o corpo de Saul para agir e perturbá-lo, era necessário que, inclusive, Deus suscitasse e mandasse esse espírito maligno de inveja, de opressão, para cumprir em Davi o seu propósito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque para muitos eu não entendo, mas aprende com as histórias de Davi. Então, Saul foi possuído pelo espírito maligno. Em outras palavras, Saul foi picado pelo veneno da demência e da raiva. E o plano de Satanás se iniciou naquele momento para inibir os planos de Deus sobre Davi. Em 2 ocasiões, Saul lançou a sua lança contra o ungido, mas ele se esquivou. E ali, meus amados, o síndrome da viúva negra entrou em Saul. Você pode se perguntar
o que é o síndrome da viúva negra. O síndrome da viúva negra, um tempo atrás, eu cheguei a ver, eu gosto muito de ver os documentos de animais, né, no Animal Planet e tal, porque acho muito rico, porque eu vejo Deus e se extrai muita sabedoria através disso. E dentro dessa reportagem, eu estava vendo acerca da viúva negra. Você sabe o que é a viúva negra? É uma aranha. A viúva negra, inclusive, é uma aranha que vocês podem encontrar em muitos países, né, de América Latina. E no Brasil, ela está também em muitas regiões do Brasil. É uma das aranhas mais temida, mais venenosa que existe no mundo. A fêmea, ela é muito maior do que o macho. O macho é bem pequenininho, mas a fêmea é grandona. Ela é negra. Por que é chamado de viúva negra? Ela é chamada de viúva negra porque a fêmea, ela, na maior parte, aliás, quase sempre, anda sozinha. Mas ela apenas aceita de se unir com o macho para estabelecer o seu legado, para ter seu legado, para procriar. Ela utiliza apenas a semente do macho com um propósito de ela ter e adquirir sua geração, suas crias. A viúva negra, essa aranha, ela cria uma telha bem grandona. E ela é muito territorial. O propósito dela é fazer com que sua telha se expande e assim possa se orgulhar do seu domínio. Ela é territorial, ninguém pode entrar na sua telha, porque ela é agressiva e ela ataca. Mas essa viúva negra, ela é muito manipuladora e muito interesseira. Por quê? Porque quando ela quer procriar, ela deixa os machos vir. Então os machos vêm, depositam uma gotinha de semente, né, de procriação, e ali se une com a viúva negra fêmea. Só que depois de conceber, depois da semente entrar, imediatamente, se a aranha macho não se mandar, pois a fêmea a devora e faz desse o seu jantar. Depois de comer, a grande maioria das vezes, a aranha macho não consegue se escapar, porque ela é muito rápida e muito sorrateira e devora o macho. Depois disso, a aranha viúva negra, ela cria seus casulos, aonde coloca suas crias. E eu vejo aqui uma perfeita similaridade entre Saul, o espírito que se encontra em religiosos, em reis, que domina inclusive essa nação e outros ministérios, tanto evangélicos como religião. Líderes que são viúvas negras, foram picados pela síndrome da viúva negra, porque são pessoas ambiciosas, pessoas que são orgulhosas, grandes, se enchem porque querem ser maiores do que todos. Porém, dentro das suas manipulações e do seu orgulho, eles têm alvos e interesses. Quais, Pastor Cris?
estender seu reinado, fazer com que sua telha ministerial alcance muitas nações. Porque precisamos alcançar vidas, precisamos nos multiplicar, precisamos estender nossas tendas, precisamos conquistar, precisamos comprar templo, precisamos. A telha da viúva negra é importante, mas a viúva negra, antes de se tornar viúva, ou seja, antes de matar aquele cujo fez uma aliança, ela chama simbolicamente a aranha macho com um propósito, apenas para seus próprios benefícios, para guardar sua própria descendência. Porque o que interessa a ela é a sua descendência e o seu legado de ter e possuir, para depois acumular e dar para seus filhotes. Mas a aranha macho não pode se tornar uma ameaça. Então, até que a aranha macho, que tem uma aliança com Saul, está tudo certo. Você é um bom garoto, você é maravilhoso, mas quando ameaça o seu reinado, a hipocrisia, essa aranha sorrateira, maldosa, não se importa andar sozinha, porque ela não tem problema de ficar viúva, ela não tem problema de quebrar a aliança, porque sua aliança não é verdadeira. Então, quando teve aquilo que lhe interessou ter, ela dá volta, levanta suas garras e pá! E mata com aquele com que um dia disse, temos uma aliança. Alguns se escapam, alguns têm chance de se escapar, mas outros morrem espiritualmente, morrem e não querem mais seguir Jesus, e abandonam tudo, e voltam 7 vezes pior de quando entraram naquele ministério. E depois delas fazerem isso, a aranha que se tornou viúva e se tornou negra por causa do seu veneno, ela investe nos seus filhotes e tece um casulo onde vai colocar todas as suas crias e endoutriná-la com sua religião, com seus costumes, para que absolutamente ninguém saiba daquilo que se acontece fora, porque tudo deve provir de mamãe. E essas crias se tornam tal qual a mãe, filhos de viúva negra, porque a mãe é viúva e é negra. Como isso é sério. Davi foi uma vítima, começou a se tornar uma vítima de um Saul, de uma Naja, de um espírito maligno cujo se encontra nessa ilustração da viúva negra. Porque Saul se sentiu ameaçado, a sua telha ministerial se sentiu ameaçada. Então, em 2 ocasiões, tentou com sua lança, com suas garras, matar Davi. Mas Davi se esquivou. Sobre Davi havia o Espírito de Deus. Mas nem todos que estão debaixo da autoridade de Saul têm o Espírito Santo. Por isso que muitos morrem. Então, vamos continuar. Olha que fala no versículo 12. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado
de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Saul tinha medo dele, ou seja, uma total ameaça. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Queridos, Saul, ele sabe quem Davi é e ele sabe que Davi é direcionado pelo Espírito Santo. Mas o pior é que mesmo assim, mesmo sabendo disso, Saul, ele não procura se consertar. Ele não se arrepende. Ele sabe que Deus está usando esse jovem, mas ele não quer se arrepender e bem ao contrário. Sabia que isso não foi diferente nos tempos de Jesus? Ou seja, com Caifás e com muitos fariseus. Sabia disso? Por acaso, Caifás não soube quem Jesus era de verdade? Caifás não soube que Jesus teria ressuscitado de verdade? Aqueles soldados romanos que viram anjos, porque os soldados que estavam guardando o túmulo e que removeram a pedra, os soldados caíram no chão e viram os anjos do Senhor falando. Esses soldados que estavam na entrada do túmulo não teriam dado seu depoimento a Roma e a Caifás sobre o acontecido? Porque não um soldado viu e experimentou isso. Vários soldados experimentaram isso. Ou seja, houve vários testemunhos que comprovaram que realmente Jesus Cristo teria ressuscitado e que seu corpo não foi roubado. Como muitos até o dia de hoje, os judeus que não querem de Jesus dizem. E o que dizer do terremoto? Do terremoto que abalou todo Israel, bem na hora que Jesus Cristo deu seu último expiro. E o que Caifás teria a dizer do véu do próprio templo que se rasgou em dois de cima para baixo? O que Caifás teria a dizer? Reunindo todos esses fatos, você acha que não veio na cabeça de Caifás? Espera aí, realmente, Jesus é o Messias. Você acha que muitos não pensaram? Caifás não seria um Saul que sabia que Deus estava com Jesus? Pois, certamente, amados, Jesus ameaçou o sistema religioso de Caifás. Jesus ameaçou o reinado de Herodes. Jesus ameaçou também o reinado de César, o reinado dos romanos. Pois um homem que possui o Espírito Santo, ele não vê problema em saber que seus discípulos farão maiores milagres do que ele. Quem tem o Espírito Santo não tem problema em pensar, uau, meu irmão está sendo usado muito por parte de Deus. Não tem esse negócio. A prova, olha que fala em João 14:12. Jesus diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, do que ele mesmo, porque eu estou indo para o Pai, diz o Senhor. Então, meus amados,
vocês precisam aprender a identificar Saul no meio evangélico ou em qualquer outro lugar. Aprende. Saul, ele é competitivo e o seu orgulho e ambição são parte da sua liderança. Saul, ele mata pelo seu título. Se tem que matar Davi, ele mata Davi. Mas eu não mato Davi. Mas se você fala mal da unção de Deus, se você fala mal para poder guardar sua posição, no qual você tema perdê-la, então você é um Saul. Saul mata pelo título. Saul mata por preservar seu império, o seu assento. Afinal, ninguém pode ser igual a Saul. Saul deve ter o monopólio. Deve ter o monopólio. Como Saul Saul tem que manter seu assento com a força do seu braço. Isso é um fato. Agora, vamos falar claramente nessa noite. Como você vê a mídia evangélica, a mídia gospel? Como você vê a mídia gospel? E como você vê a mídia católica? Como você vê Roma? Porque não é diferente. O que dizer dos programas de TV gospel em redes nacionais? Por acaso, não estão se matando entre eles? Usando o nome de Jesus Cristo e usando os dízimos e as ofertas para afirmar que Jesus salva e realizando milagres em nome de Jesus Cristo. Pois como não perceber, meus amados, Saul defendendo o seu pedaço? Como não perceber a ambição desses religiosos que construíram suas telhas, seus impérios e seus palácios em nome de Jesus? Mas eu lhes digo nessa noite, e por parte de Deus, esses terão seus galardões. Assim como Saul teve seu galardão, porque esses apóstolos e pregadores gastam milhões para manter seus reinados vivos. E como hienas, se matam entre eles para disputar as suas caças. Mas em breve, anota, em breve, quando menos esperam, Deus suscitará um Davi. E propositalmente o Senhor colocará um espírito de inveja para se revelar quando estes se levantarão para perseguir a unção vindo do alto. Porque o maior inimigo da noiva nos últimos tempos não serão os filisteus. O maior inimigo de Davi nos últimos tempos, no qual agora já estamos, será Saul. Dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Daqueles que falam o nome do Senhor dos Exércitos, mas que são rejeitados por Deus, porque fariseus são orgulhosos e duros. Porque mesmo tendo oportunidade de conhecer a verdade, negaram o Senhor. Mas para manter aquilo que adquiriram pela força do seu próprio braço, de ter um bom programa televisão nacional, pois assim matam, se necessário. Assim como a viúva negra. E quando Davi chegará, esses dirão, como assim? Quem é esse Davi? Quem é esse jovem que apenas veio de um pasto
em Israel. Quem é esse belemita? Se o maior inimigo de Davi não serão os filisteus. Serão também os filisteus, mas não será o seu maior inimigo. Serão aqueles que terão inveja de ver o real mover de Deus. E esses, Saul, vão fazer de tudo. Usar da sua lança, se necessário, para poder encravar na parede a Davi. Mas mesmo que eles tentem, eles não conseguirão. Porque os planos que Deus tem sobre Davi haverão de se cumprir. Quem impedirá o acontecimento do rei se assentar e reinar? Quem impedirá que o rei dos reis se assenta em Jerusalém? Satanás? Os filisteus, seus filhos? Caifás? Saul? Falsos apóstolos? Falsos pastores? Religiosos? Roma? Quem impedirá? Davi sempre se esquivará. Porque não há arma forjada contra Davi que prospera. Não há arma forjada contra Davi que irá prosperar. Assim está escrito. Ai dessas viúvas negras que tecem suas telhas para suas próprias crias e para que suas crias endoutrinadas, formatadas por elas mesmas, se tornam tal qual elas mesmas, tal qual esses líderes corruptos, mentirosos, desonestos, manipuladores, adúlteros, religiosos e hipócritas. Pois é necessário que para esses Saul, é necessário que esses sejam revelados. Revelados os seus frutos, revelados os seus ministérios. Mas também é necessário que Davi seja revelado. E Davi será revelado, sabe quando que? As mulheres de Jerusalém gritarem, esse aí é digno de se espelhar. Porque não adianta. Quando aparece uma pessoa que tem o Espírito Santo, sempre se destacará do vinho velho. Quando o vinho novo aparece, compara o sabor. E as mulheres de Jerusalém, elas sabem disso. E elas vão gritar, porque a noiva vai reconhecer Davi. Aquelas que estão debaixo da autoridade de Saul, que por enquanto canta e dança, mas de repente, quando essa unção aparece, a noiva vai gritar, vai tomar o seu tambor, vai tomar os seus instrumentos de música, suas harpas e vão dançar, porque essa dança se ouvirá em Israel e no meio evangélico, quando Davi se manifestará para assim revelar-se para a honra e glória do santo nome de Jesus. E mesmo que Davi possa ter andado por pouco tempo ao lado de Saul, entre Davi e Saul sempre haverá incompatibilidade. Não tem como. Sabes por quê? Porque entre as trevas e entre a luz não há comunhão.
É impossível. É impossível. Não pode ter comunhão entre as trevas e entre a luz, mesmo que ambos proferem o reino, porque os dois dizem, somos do reino. Saul fala do reino. Saul conquista em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi também. E mesmo que ambas falam sobre o reino, a incompatibilidade entre quem se diz crente, mas é rejeitado por Deus, e aquele que é diferente, mas cujo é reconhecido pelas mulheres que gritam e dançam em Jerusalém, porque a noiva reconhece o noivo e se apaixonam quando vê o ungido do Senhor a ser levantado pela mão de Deus e colocar ordem num reinado que verdadeiramente honrará a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, que linda palavra. Se há Saul dentro do coração de alguns, que Saul chora e se arrepende antes que seja tarde. Se as mulheres de Jerusalém que me veem nessa noite e que estão debaixo de Saul, mas de repente vê Davi que se destaca e reconhece o ungido do Senhor, cuja presença de Deus está. Mas se elas gritam que esse ministério é ungido, certamente Saul não vai gostar. Porque a unção velha e o vinho velho deve ser mantido na casa de Saul. Mas de repente, a noiva descobre o vinho novo e assim decide glorificar o Senhor, porque a noiva reconhece Davi em seu nome, Yeshua. Muito obrigado por sua palavra, cuja hoje recebemos para a glória e para a honra do Senhor Jesus.